Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai estudar o chamado produto de solubilidade. Isso daqui ainda é dentro do nosso grande contexto, né, de equilíbrio químico, mas agora trabalhando aí com equilíbrio heterogêneo e vai trabalhar também com a participação do estado sólido nesse nosso equilíbrio. Isso daqui está muito relacionado à formação das conchas aí, né, coloquei algumas estruturas, porque justamente temos aí sais que não se dissolvem em água, tá? Ou que tem uma solubilidade muito baixa em água, mas que ainda assim são constituintes aí de conchas e tudo mais, ok? Bom, primeiro vamos lembrar algumas coisas. O que é solubilidade? Solubilidade nada mais é do que a máxima quantidade de soluto que a gente pode dissolver numa quantidade de solvente. Lembrando que essa solubilidade depende aí da temperatura, tá? E justamente quando a gente coloca, né, qualquer outra quantidade, nós temos um excesso aí de soluto, tá? Coloquei aqui que ela depende de vários fatores, começando aí, né, pela temperatura, mas também a gente pode ter pH do meio e outros contextos, outras coisas que podem interferir nessa solubilidade. Bom, qualquer excesso que eu coloque de soluto quando eu já tiver dissolvido o máximo, esse excesso vai para o fundo do nosso recipiente. E aí a gente chama esse excesso de corpo de fundo, corpo de chão ou de precipitado. Acontece que, uma vez que esse excesso vai para o fundo, a equação, né, de solubilização não termina. Nós temos aí o estabelecimento de um equilíbrio dinâmico. Por quê? O que está dissolvido vai poder se precipitar e o que está precipitado vai se dissolver. Então, nós temos aí uma reação que vai para os dois sentidos, igual o equilíbrio químico que a gente estuda. Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui o nosso sólido, né, o nosso precipitado, que se dissolve e vai para a solução, e da nossa solução, nós temos aí a precipitação aí que vai para o corpo de fundo, tá certo? Lembrando que, se a gente dissolveu tudo que a gente pôde no nosso solvente, nós temos o que a gente chama de uma solução saturada, ok? Temos aí insaturada e os outros casos, igual a gente estuda lá atrás, lá quando a gente começa a estudar um pouquinho melhor sobre soluções. Mas aqui temos o estabelecimento de uma solução saturada. E aí, depois disso, que a gente vai ter a precipitação, ok? Falando um pouquinho mais sobre o produto de solubilidade, o que é esse produto? Nada mais é do que uma constante de equilíbrio, né? Já que a gente viu que se estabelece um equilíbrio dinâmico, então a gente vai conseguir calcular uma constante de equilíbrio. E essa constante vai relacionar o nosso sólido pouco solúvel com os seus íons que vão estar dissolvidos nessa solução saturada. Algumas informações importantes sobre esse produto de solubilidade. A gente representa ele por KPS, principalmente, KS ou PS. Então, é uma constante igual Ka, Kw e todas as outras que a gente viu. A gente define produto de solubilidade apenas para compostos iônicos pouco solúveis, tá? Justamente porque aí a gente tem valores que dá para a gente trabalhar e tudo mais, que não são valores extremamente altos. Então, vocês vão perceber que, em geral, os valores de KPS são baixos, porque eu estou falando aqui de produtos, né, de compostos pouco solúveis. E, por ser também uma constante de equilíbrio, depende da temperatura. Mexi na temperatura, mexi nessa constante, igual em todas as outras constantes. Vamos supor que nós tenhamos aqui um composto iônico pouco solúvel do tipo AYBX. Então, quando eu coloco ele em água, ele vai entrar em equilíbrio aqui. Eu vou liberar Y cátions A, né, em água, e esses cátions A vão ter carga X+. E eu vou liberar X ânions B com carga Y-, ok? Isso daqui, se a gente lembrar, é basicamente aquela ideia da regra da porteira, quando a gente estuda lá como que eu monto a fórmula dos compostos iônicos. Por que é importante saber, né, colocar esse X e esse Y aqui na frente? Tanto por conta da carga, quanto para balanceamento dessa nossa equação, ok? E aí, se a gente analisa isso na solução, temos o seguinte, aqui, ó.
temos o nosso sólido, né, o nosso excesso aqui precipitado, que está em equilíbrio aqui com os nossos íons em solução, e ela já está totalmente saturada, ok? Se a gente escrever a equação, né, de constante de equilíbrio para essa equação aqui, nós teremos o seguinte, teremos concentração dos produtos, né, aqui o cátion A e o ânion B, elevado aos coeficientes estequiométricos, igual a gente viu, e aí a gente teria que dividir pelo reagente, mas no reagente a gente tem apenas o nosso sólido. Lembrando que sólidos não entram em constante de equilíbrio, por isso aqui a gente não divide por nada. Então, esse daqui é o molde do nosso KPS, que vai se encaixar no que a gente viu anteriormente lá com equilíbrio, ok? Cuidado aqui com esses expoentes, tá bom? Eles vão ser aí muito importantes para a gente não cometer alguns erros básicos na hora de fazer algumas continhas com isso. Bom, definido o que é o nosso produto de solubilidade, agora a gente vai relacionar o que a gente chama de KPS com solubilidade molar. Essa solubilidade molar, geralmente representada por um S minúsculo, é a nossa concentração molar, porque é a concentração em mol por litro dos nossos íons. Lembrando aqui que essa solubilidade molar, eu vou estar falando aí da solubilidade, né, na solução saturada. E aí é importante a gente saber fazer o balanceamento, porque a relação entre a solubilidade molar e o KPS vai depender da estequiometria. Por exemplo, temos aqui, ó, sulfato de bário. Quando eu coloco em água, eu tenho a liberação de um íon, né, bário 2+, e um íon sulfato, 2-. Se eu monto o KPS, tá aqui, ó, concentração do bário vezes concentração do sulfato. Perceba que é 1, então o expoente aqui é 1. Agora, analisando isso pela solubilidade, quando eu tenho um desse meu sal, eu formo um do íon, né, um desse cátion e um do ânion. A proporção é 1S desse para 1S desse. Substituindo esse S aqui nos valores, né, aqui na nossa constante no produto de solubilidade, a gente vai chegar na relação KPS é igual a S vezes S, que é S ao quadrado. Mas isso não vale para todos os sais, isso depende da estequiometria. Outro exemplo, aqui nós temos o iodeto de chumbo 2. Em água, eu vou ter o equilíbrio com o íon aqui chumbo 2+ e o íon iodeto. Só que eu tenho agora 2 íons iodeto, a proporção aqui é 1 para 2. Montando o KPS, nós temos aqui concentração do cátion vezes concentração do ânion ao quadrado, por conta do 2 aqui. Além disso, nós temos aqui, ó, 1 desse para 2 desse. Se eu substituo, além de elevar ao quadrado, eu tenho que colocar esse 2S aqui da proporção. Então, vai ser S vezes 2S ao quadrado. Isso daqui vai dar 4S ao quadrado vezes S, 4S ao cubo. Ok? Então, perceba que tem que tomar cuidado nessa relação aí da solubilidade com o meu KPS, porque vai depender da estequiometria do meu sal, ok? Com isso, a gente consegue comparar dois sais tendo o KPS deles. Só que a gente tem dois casos. O primeiro caso, que é o caso mais comum, é quando a quantidade de íons liberados em solução é igual para os dois sais, ou seja, os dois sais liberam 2 íons cada um do cátion para um do ânion, ou os dois sais liberam um cátion e 2 ânions. Quando for igual, é muito simples, é só comparar o KPS, não tem que fazer conta nenhuma. Porque quanto maior for o KPS, mais solúvel vai ser o nosso sal. Porque eu vou ter uma concentração maior de íons em solução. Por isso, ele vai ser mais solúvel. Agora, o caso que você tem que tomar cuidado. Quando ele compara dois sais em que a quantidade de íons liberados de cada um é diferente. Aqui, quando eu estou falando de quantidade, é realmente a quantidade. Não importa aí o tamanho do íon, quantos elementos que compõem, quantos átomos que contém naquele íon. E sim o íon como um todo. Tá? Então, por exemplo, um cloreto equivale a um sulfato, mesmo que tenham átomos diferentes e tudo mais, não importa. Um desse para um desse, tá? Quando isso acontecer, né, quando a quantidade de íons liberados em solução for diferente para cada sal, aí não tem jeito, não tem como eu comparar pelo KPS. Eu uso o KPS
para achar o S de cada um, né, a solubilidade molar de cada um, igual a gente viu ali no exemplo anterior, né, no slide anterior, como a gente faz. Aí sim, tendo a solubilidade, eu comparo qual que é mais ou menos solúvel, tá bom? Então, quando for igual, é mais fácil. É o que geralmente aparece nos exercícios. Ele te dá vários sais, todos aí com a liberação de quantidades iguais. Aí fica mais rapidinho de classificar, ok? Bom, sabendo que o KPS é proporcional à solubilidade, a gente consegue fazer uma previsão de precipitação, ou seja, saber quando eu vou precipitar ou não um certo sal, dependendo da quantidade que eu tenho aí de íons em solução, né, da concentração desses íons. A gente estabelece a seguinte relação. Se eu chamo aqui de PI a concentração dos íons dada, né, que dada no exercício, enfim, ele dá a concentração de um íon e do outro íon. Eu faço a seguinte comparação. Essa concentração, esse PI, ou seja, digamos assim, que seria um produto dos íons, se for menor que o KPS, eu tenho uma solução dita insaturada, porque eu consigo dissolver mais em solução, eu consigo aumentar a concentração. Se a quantidade, né, se o PI for igual ao KPS, igual a gente viu lá na definição do que é o KPS, a gente tem a nossa solução saturada. Agora, se PI, né, o produto dos íons, for maior que o KPS, aí nós teremos a precipitação do excesso até conseguir estabilizar e voltar a ter uma solução saturada. Beleza? Para efeitos de cálculos, né, em termos práticos, uma coisa que a gente vai usar é o seguinte. Uma solução saturada é o começo da precipitação. Então, ele vai perguntar assim, ó, quando que eu começo a precipitar tal sal? Você calcula para a solução saturada, porque qualquer quantidade mínima acima da saturada já precipita. Então, a gente considera a saturada, ou seja, esse caso aqui em que eu igualo o KPS ao produto dos íons, como o começo da minha precipitação, ok? Digamos assim, é como se eu fosse enchendo o copo, né? Quando está insaturado, dá para encher mais o copo, né? Ou seja, colocar mais íons, digamos assim. Saturado, o copo está no limite. Qualquer gota que eu coloco, eu transbordo, ou seja, eu acabo precipitando aí o meu sólido que está em excesso, ok? Agora, assim como a gente viu lá em deslocamento do equilíbrio químico que existe o chamado efeito do íon comum, aqui também no produto de solubilidade vai existir esse efeito. De que forma? Eu posso reduzir ainda mais a solubilidade de um sal que já é pouco solúvel quando eu adiciono um sal que é solúvel e que tem um íon em comum com esse meu composto pouco solúvel. Como assim? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, cloreto de prata. Ele é um sal pouco solúvel. Ele está em equilíbrio aqui, né, o nosso precipitado, com os nossos íons aqui em solução. Íon prata, Ag+, e íon cloreto, Cl-. O que acontece quando eu adiciono um certo sal? Então, se eu monto aqui o KPS vai ser concentração do Ag+, vezes concentração do Cl-. Aqui é 1 porque o coeficiente estequiométrico é 1. Agora, fazendo a adição do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, um sal solúvel. Perceba que eu tenho o íon cloreto, que é o íon comum aqui entre o nosso composto inicial e o nosso sal solúvel. Acontece o seguinte, no nosso equilíbrio original, eu vou aumentar a concentração de cloreto. Quando eu aumento a concentração de cloreto, a gente vai ter aqui um deslocamento do equilíbrio químico, seguindo a ideia lá do princípio de Le Chatelier. Aumento de um lado, ele joga para o outro lado. Então, eu vou ter aí um deslocamento para o lado da precipitação. Ou seja, eu vou precipitar o meu sal que já era pouco solúvel. Isso a gente consegue analisar da seguinte maneira. Ó. Tendo aqui o KPS, eu não mexi na temperatura, eu apenas adicionei um outro composto. Então, o KPS não muda. Na hora que eu aumento essa concentração, vocês vão concordar comigo que eu vou aumentar esse produto. Por isso que eu vou precipitar. Assim, eu vou ter uma diminuição da quantidade de íons prata em solução, justamente para poder manter esse valor constante igual ao KPS. Tá certo? Então, o que já era pouco solúvel se torna ainda mais insolúvel.
quando eu faço a adição desse efeito aqui, né, do íon comum, beleza? Então, para a gente observar aí num caso, é um dentre os vários casos possíveis para a gente analisar, ok? A gente fecha aqui a primeira parte, ainda temos mais alguns detalhes para estudar dentro de KPS e depois a gente vê também alguns exemplos de exercícios com isso. Até logo, tchau, tchau.